Bem, galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui para o canal, modelagem simples, e iremos dar continuidade ao último vídeo. No vídeo anterior eu fiz um corpo humano masculino, hoje iremos fazer um corpo humano feminino. Para fazer o nosso corpo feminino, a gente basicamente pega um pouco de massinha cinza, pode fazer da cor que você quiser, até porque é só uma modelagem simples. E agora a gente vai separando os membros. Começando pelas pernas, a gente puxa uma boa quantia aqui, dessa forma, ó. E lembra que no vídeo anterior eu falei que tem os três biotipos, que é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo? Então, no corpo feminino a gente também tem isso. Porém, a gente tem aí a forma do tronco, que aí a gente tem 5 formas de fazer o tronco, que é o corpo mais retangular, ampulheta, triângulo invertido, triângulo e oval. Não tô nem zoando esse último. Realmente é esse o nome de um dos biotipos. Aí a gente coloca aqui um pouquinho mais de massinha. A gente deixa as pernas longas dessa forma. Desse jeito. Ok? Aí para os braços é a mesma coisa. A gente só puxa aqui, ó, nas laterais do tronco. Os cotocos. Desse jeito. Dá uma afinada. E o corpo feminino a gente tem que deixar um pouco mais fino do que o masculino, porque a gente vai adicionando a massa muscular e é isso aí. Mas tem que deixar um pouco mais fino porque é feminino, é um pouco mais estreito, não é tão largo quanto do masculino. Ok, retiro um pouco do excesso daqui e daqui. E eu acho que já tá legal pra gente começar. Só puxar um pouco mais de massinha para dar uma afinada a mais no tronco. Ok. Acho que já tá legal. Pronto, vamos começar. Tá, qual é o lado da frente agora? Ah, vai ser esse aqui. Tá, a gente dá along, uma leve envergada no pescoço um pouco pra frente, desse jeito, e a gente faz uma leve curvatura aqui no abdômen e nas costas, que é pra demarcar aqui, ó, mais ou menos assim, ok? Aí agora é aquela coisa, né? Ia ir adicionando massa muscular até ficar no ponto certo. Mas como é um corpo feminino, a gente deixa um pouquinho menos forte, um pouquinho menos volumoso. Ok? Deu pra entender? Espero que sim. Bom, a gente pega um pedacinho de massinha desse jeito, um pouquinho menor, e a gente coloca na lateral do tronco abaixo da axila. Ó, desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. A gente deixa bem de leve. Ok. Aí agora a gente pega um outro pedacinho e adicionamos aqui, ó, na parte da frente, nesse ângulo, desse jeito. Pronto. Ok. E é aquela coisa, né? Ir adicionando. Aí para o volume dos seios, a gente faz uma coisa não tão grosseira assim e volumosa, até porque tem coluna, vai torcer a coluna do corpo. Ok? A gente pega uma bolinha, aí a gente dá uma leve apertadinha, uma leve achatada aqui em um dos lados, porque essa parte aqui que a gente alisou para deixar reta é a parte que a gente vai aderir no corpo. Ok? Tá, e agora a gente só vai alisando aqui e dando uma modelada para ir ficando no formato. Depois, se caso não ficar num tamanho legal, ou então se caso ficar grande demais, a gente retira e só faz de novo. Por isso eu repito mais uma vez: peguem uma imagem no Google. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. Tá.
Para o abdômen, a gente faz o mesmo processo que a gente fez no corpo masculino. A gente pega uma tirinha de massinha cinza e colocamos aqui na parte da frente, ó. Desse jeito. Aí a gente pega também uma minhoquinha e colocamos aqui abaixo do tórax, dessa forma, e retiramos o excesso. Ok? Para as costas, é praticamente a mesma coisa do corpo masculino, porém em um volume menor. A gente adiciona um pouco de massinha aqui para começar a fazer o trapézio, desse jeito. Ok, a gente pega um pedacinho de massinha nesse formato, ó. Colocamos aqui, depois a gente vai aderindo e alisando até ir ficando no formato que a gente deseja. Aí a gente pega agora uma bolinha de massinha, adicionamos aqui. Aí pegar um pouquinho mais, só para deixar um pouquinho maior essa bolinha. Colocamos aqui e pegamos uma minhoquinha desse jeito. E pronto, vai ficar dessa forma. Aí agora a gente pega uma minhoquinha, mais especificamente uma coisa mais ou menos assim, ó, parecendo uma gota. Colocamos aqui. E é isso aí, galera. A gente vai adicionando massinha até ir ficando no formato e no volume que a gente deseja. Porque como é um corpo feminino, não é uma coisa tão grande e grosseira, bruta, que nem o masculino. É literalmente, os dois corpos é o mesmo processo. O que muda são os detalhes de cada um. Agora, para o volume dos glúteos e também do quadril, a gente basicamente adiciona um pouco de massinha na lateral, dessa forma. Aí, vai ficar mais ou menos assim. A gente pega uma minhoquinha, colocamos aqui, desse jeito. E não se preocupem, é aquilo que eu digo. Quando a gente alisa, o volume acaba estabilizando. E assim se distribui para o resto da escultura. Ok, agora para o glúteo a gente pega um pedaço razoavelmente bom. Colocamos aqui, porque é feminino, então tem essas partes assim, que é um volume maior do que o masculino. Ok, mais ou menos assim. Desse jeito, aí a gente alisa e adere dessa forma. Para as pernas é exatamente o mesmo processo. A gente começa como uma minhoquinha de massinha aqui, e a gente coloca aqui na parte da frente da coxa, desse jeito, e a gente vai adicionando os pedaços dessa forma. Aí a gente coloca aqui colocar mais um pedaço só para dar um volume um pouquinho maior nessa parte. É tudo minhoquinha e são basicamente formas que a gente vai adicionando. Aí a gente adiciona um pedaço aqui. Aí a gente coloca um outro pedaço aqui. Desse jeito. A gente deixa a coxa um pouquinho encurvada na direção mais interna da perna. Aí dá uma dobrinha aqui do lado para fazer o joelho. E comenta aí, galera, por que as articulações têm essa questão de ficar uma parte mais dobrada do que a outra? Sei lá, é algo que é meio estranho pra mim, eu ainda não entendo muito bem isso. Tipo os dedos, tem gente que tem os dedos bem tortos nas articulações. Sei lá, é o que, hein? É tipo os tendões que acabam puxando demais, ou é alguma coisa mesmo que é da pessoa em si. Eu não entendo muito disso, então só vou continuar aqui na minha escultura. A gente adiciona agora só um pouquinho de massinha aqui e aqui. Ok?
O joelho e a panturrilha, a gente basicamente faz como? O joelho a gente põe uma bolinha e para a panturrilha a gente adiciona uma boa quantia. Eu geralmente nem dou tanta ênfase nos detalhes da panturrilha e da canela, porque é tudo muito, como eu posso dizer, muito nivelado. Então, pra mim, eu só adiciono, é só uma questão de adicionar massinha e alisar. Mas se caso você quiser fazer algum detalhe a mais, aí você tem que usar alguma ferramenta. Pode até usar um palito de dente para dar uma certa, digamos, ênfase maior nas divisões dos músculos e também de algumas regiões do corpo, ok? Aí a gente adiciona aqui desse jeito, a gente alisa um pouco da massinha do joelho também para baixo para nivelar um pouquinho mais a panturrilha. Aí, pronto, ó, vai ficar dessa forma, a gente dá uma leve envergadinha na panturrilha. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Aí você pode estar falando, ah, Everton, eu acabei errando na hora que eu fui fazer o abdômen, eu acabei fazendo uma lateral do abdômen mais para cima do que a outra. Não tem problema, tanto é que isso tem na vida real. Existem pessoas que têm o abdômen, digamos, como é que é a palavra? É assimétrico. Um lado é mais elevado, então é um pouquinho mais largo do que o outro. Então não tem problema você fazer errado, porque pelo contrário, até acrescenta mais a sua escultura, dá um detalhe maior. Aí para o músculo do bíceps, a gente adiciona uma quantia boa de massinha. Ó, a gente adiciona um tantinho assim. Vou colocar mais um pouquinho. Ok. Desse jeito. Aí. Dessa forma. Para o tríceps, a gente só empurra um pouco de massinha daqui do próprio braço para cima para fazer já um pedaço do tríceps. Isso vale também para o masculino. Aqui no masculino, a questão maior de fazer o tríceps é adicionar massinha para dar mais volume. Daí a gente coloca uma minhoquinha por cima, desse jeito. Pegamos uma bolinha de massinha e adicionamos aqui na parte de trás do braço para fazer o cotovelo, dessa forma. E para o antebraço a gente pega umas boas quantias e adicionamos aqui, desse jeito. Porque é uma coisa mais delicada, então não tem por que adicionar tanto volume, a não ser que o corpo feminino que você esteja fazendo seja uma coisa mais, digamos, rechonchuda. Aí tem que adicionar bastante massinha para dar bastante volume. Ou uma garota muito forte que você está modelando. Aí você tem que dar bastante volume aos músculos. Não duvido nada que tenha alguém que vá fazer isso. Aí a gente abaixa o braço e adicionamos o ombro. Para o ombro, é o mesmo processo do ombro masculino, porém como é menor, então a gente usa uma quantidade não só menor, como também a forma do músculo é um pouquinho menor. Ó, a gente pega um pouco de massinha, adicionamos aqui na parte de trás, desse jeito. Na parte da frente a gente faz uma coisinha assim, adicionamos aqui. E para a parte de cima, a gente coloca desse jeito. E pronto. Aí, vai ficar mais ou menos assim. Bem, galera, continuando a modelagem do nosso corpo feminino, já alisei e nivelei todo o volume do corpo, toda a musculatura. E para fazer o nivelamento, tanto do volume do músculo, como também do próprio corpo, a gente basicamente usa uma ferramenta que é ponta de silicone e a gente vai empurrando a massinha nas partes que estão muito grosseiras. Por exemplo, aqui na coxa, essa parte aqui estava bem maior, aí eu dei uma empurrada, uma alisada na massinha e acabei nivelando. E é um processinho que demora, mas é bom de se fazer. Para fazer o tanquinho, a gente basicamente pega essa mesma ferramenta que é ponta de silicone e fazemos um cortezinho. Não um corte, né? A gente faz uma linha aqui no meio da barriga
E a gente faz aqui os recortezinhos. Só um six-pack normal mesmo. Aí, desse jeito. A gente faz as divisõezinhas aqui, ó. Aí vocês podem estar até falando: ah, mas Everton, eu fui fazer aqui o abdômen mais definido da minha escultura simples e acabou ficando com 8 gominhos. Tem algum problema? Não, pelo contrário, você conseguiu fazer mais um tipo de abdômen, que geralmente tem vários tipos, né? Tem aquele abdômen que tem 6 gominhos, que é o mais comum. Tem o que é 6 gominhos, só que ele é assimétrico, como eu tinha dito. Também tem o de 8 gominhos. Enfim, tem mais, se eu não me engano, uns 2 tipos. Mas que eu me lembre que tem são esses. Ok? Mais ou menos assim, ó, os gominhos aqui. Aê! Então vamos passar agora para os pés. Para fazer os pés, a gente pega um pouco de massinha. A gente empurra aqui a ponta da canela que a gente tinha, o cotoco para trás, para fazer o calcanhar. E para o resto do pé, mais especificamente falando a parte da frente, a gente coloca um pouco de massinha, também aderimos mais um pouco, ó, desse jeito, dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. E pronto. Aí a gente vai alisando a massinha. O calcanhar a gente pega um pouquinho mais de massinha para dar um pouquinho mais de volume, deixar ele mais redondo também. Desse jeito. E uma coisa que eu não fazia a menor ideia era os tênis, porque quando a gente vai fazer um exercício físico, tem o tênis específico para cada tipo de exercício. Por exemplo, se você for fazer levantamento de peso, levantamento de mesa é fogo, viu? Se for fazer levantamento de peso, você tem que usar um tênis com a sola reta. E se você for fazer uma corrida, sei lá, esteira, aí você tem que usar um tênis que é mais molinho, que é próprio para corrida. Isso eu não fazia ideia. Quando eu descobri, eu fiquei, uau. Ok, aí para o pé a gente faz uma curvinha aqui na lateral interna para ficar um volumezinho aqui, mas com formato de pé mesmo. Aí a gente puxa um pouco de massinha aqui na frente, a gente dá uma achatadinha, ó, desse jeito. E calma aí, meu jovem, que provavelmente está com os hormônios à flor da pele. Estamos em setembro ainda. Então, não queira fazer, né? Deu para entender. Ó, agora a gente faz. É o mesmo processo do pé masculino, ó. A gente faz uns 4 recortes aqui. Aí a gente divide melhor. Aí, pronto. Aí a gente dá uma apertadinha para afinar um pouquinho mais. A gente faz um recorte aqui. Desse jeito. Pronto. Aí, deixar um pouquinho mais quadrado aqui o mindinho. E pronto. Agora sim, tá feito o pezinho. Só fazer o detalhe do tornozelo, que tem que ter esse detalhe. Sério, é obrigatório. Além de deixar a perna um pouquinho mais larga aqui na base, fica até mais bonito de se ver do que só uma coisa reta, uma coisa lisa. Fica bem mais bem feito. Então, sempre façam o tornozelo nas suas esculturas. Ok, a gente alisa aqui dessa forma. Na lateral interna também tem que fazer esse volume. Ou seja, se você é aquele tipo de pessoa que só faz um detalhe de um lado só, por exemplo, o tornozelo, que tem que fazer tanto na lateral externa quanto na lateral interna da perna, se você fizer só de um lado, não, isso é obrigatório fazer dos dois. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. Pronto. E para as mãos, é o mesmo processo da mão do corpo masculino, porém os dedos são mais finos e a mão é um pouquinho mais estreita. Ó, a gente adiciona minhoquinhas, pedacinhos de massinha que a gente vai ter que ir modelando como se estivesse fazendo minhoquinhas. Aí, pronto. Ok. Os outros dedos é o mesmo processo. É só ir adicionando, afinando e retirando o excesso se ficar
muito longo, muito alongado os dedos. Ok, pronto. Agora vamos passar para a cabeça já. Para a cabeça, a gente pega o cotoco que sobrou aqui em cima de excesso e a gente só faz uma bolinha, que é por aqui que a gente vai começar a fazer a escultura. E só uma pequena explicação: todo o corpo feminino é o mesmo processo do corpo masculino, só mudam pequenos detalhes. E um dos pequenos detalhes que tem de diferente do corpo masculino para o feminino é a cabeça, que tem que ser um pouquinho mais estreita e o queixo tem que ser mais fino. Ó, a gente pega um pouco de massinha e adicionamos aqui na parte da frente, ó, dessa forma. Pronto, aí a gente adiciona também massinha nas laterais para dar volume. Aí é aquela coisa, ir alisando e aderindo até ir pegando a forma e pegando o formato. Ok. Desse jeito. Dessa forma. Aí, se caso for necessário, vocês podem estar utilizando algumas ferramentas para ir dando aquele jeitinho, né? Aquela afinada, aquela achatada também. Desse jeito. Aí. E pronto. Para o nariz, a gente faz uma coisinha bem fininha e delicada. Ok. Aí, mais ou menos assim. E pronto. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Ok, galera, finalizado aqui o nosso corpo feminino, feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Agora vamos voltar à nossa programação normal, que é fazendo modelos simples de dinossauro, até acabar as espécies. E para quem tem curiosidade da altura, ficou um pouquinho mais baixo. Tá quase tá entre o ombro e o... Bom, praticamente tá na altura do pescoço, né? Mas é isso aí, galera. Finalizados aqui os nossos corpos, tanto masculino quanto feminino. Se você não viu a modelagem do corpo masculino, veja para aprender também. Espero que tenham gostado e falou, até o próximo.